Capítulo 4. A filosofia do idealismo monista. A antítese do realismo materialista é o idealismo monista. Segundo esta filosofia, a consciência e não a matéria é fundamental. Tanto o mundo da matéria quanto o dos fenómenos mentais, como o pensamento, são criados pela consciência. Além das esferas material e mental que, juntas, formam a realidade imanente, o mundo da manifestação. O idealismo postula um reino transcendente, arquetípico, de ideias, como a origem dos fenómenos materiais e mentais. Importa reconhecer que o idealismo monista é, como o nome implica, uma filosofia unitária. Quaisquer subdivisões, como o imanente e o transcendente, situam-se na consciência. A consciência, portanto, é a realidade única e final. No Ocidente, a filosofia do idealismo monista teve em Platão seu proponente mais conhecido. Platão, em A República, deu-nos a famosa alegoria da caverna. Como aprenderam centenas de gerações de estudantes de filosofia. Essa alegoria ilustra, com meridiana clareza, os conceitos fundamentais do idealismo. Platão imagina seres humanos sentados imóveis numa caverna, em tal posição que estão sempre voltados para a parede. O grande universo no lado de fora é um espetáculo de sombras projetadas na parede e nós, seres humanos, somos observadores de sombras. Vemos sombras, ilusões que confundimos com a realidade. A realidade autêntica está às nossas costas, na luz e formas arquetípicas que lançam sombras na parede. Nessa alegoria, os espetáculos de sombras são as manifestações imanentes e reais na experiência humana, de realidades arquetípicas que pertencem a um mundo transcendente. Na verdade, a luz é a única realidade, porquanto ela é tudo o que vemos. No idealismo monista, a consciência é como a luz na caverna de Platão. As mesmas ideias básicas reaparecem com grande frequência na literatura idealista de numerosas culturas. Na literatura Vedanta da Índia, a palavra sânscrita nama é usada para denotar arquétipos transcendentes e rupa, sua forma imanente. Para além de mana e rupa, brilha a luz de Brahman, a consciência universal, a única sem um segundo, o fundamento de todo o ser. Todo este universo sobre o qual falamos e pensamos nada mais é do que Brahman. Brahman existe além do alcance de Maya, a ilusão. Nada mais existe. Na filosofia budista, os reinos material e das ideias são chamados de Nirmanakaya e Sambhogakaya, respectivamente, mas, acima deles, há a luz da consciência única, Dharmakaya, que ilumina a ambos. E na realidade só há Dharmakaya. Nirmakaya é a aparência do corpo de Buda e de suas atividades inescrutáveis. Sambhogakaya possui potencialidade vasta e ilimitada. O Dharmakaya de Buda está livre de qualquer percepção ou concepção de forma. Talvez o símbolo taoísta do Yin e Yang seja em geral mais conhecido do que os seus equivalentes indianos. O Yang, claro, considerado como símbolo masculino, define o reino transcendente e o Yin, escuro,
considerado como símbolo feminino o imanente. Note a relação figura base. Aquilo que permite ora as trevas, ora a luz, é o tal. O uno que transcende suas manifestações complementares. Analogamente, a cabala judaica descreve duas ordens de realidade. A transcendente, representada pelo Sefirot como teogonia, e a imanente, que é a alma de Perula, o mundo da separação. De acordo com o Zohar, se o homem contempla as coisas em meditação mística, tudo se revela como uno. No mundo cristão, os nomes dos reinos transcendente e imanente, céu e terra, são partes de nosso vocabulário diário. Não obstante, o linguajar comum não consegue reconhecer a origem dessas ideias no idealismo monista. Além dos reinos do céu e da terra, há a divindade, ou rei dos reinos. Os reinos não existem separados do rei. O rei é os reinos. Dionísio, o idealista cristão, escreve a propósito. Ela, a consciência, o fundamento do ser, está em nosso intelecto, alma e corpo. No céu, na terra, enquanto permanece a mesma em si mesma. Ela está simultaneamente em, à volta e acima do mundo, super celestial, super essencial, um sol, uma estrela, fogo, água, espírito, orvalho, nuvem, pedra, rocha, tudo o que há. Em todas essas descrições, note-se que se diz que a consciência única nos chega por meio de manifestações complementares. Ideias e formas, Nama e Rupa, Sambhogakaya e Nirmanakaya, Yin Yang, céu e terra. Essa descrição complementar constitui um aspecto importante da filosofia idealista. Quando olhamos em volta, vemos geralmente apenas matéria. O céu não é um objeto tangível de percepção comum. E não é só isso que nos leva a referirmos-nos à matéria como real, mas também o que nos induz a aceitar a filosofia realista, que proclama que a matéria e a sua forma alternativa, a energia, é a única realidade. Numerosos idealistas sustentaram, contudo, que é possível experienciar diretamente o céu se procurarmos além das experiências mundanas do dia a dia. Os indivíduos que fazem essas alegações são denominados místicos. O misticismo oferece prova experiencial do idealismo monista. Misticismo. O realismo nasceu de nossas percepções na vida diária, em nossas experiências do dia a dia no mundo. É abundante a prova de que coisas são materiais e separadas umas das outras e de nós. Evidentemente, experiências mentais não se ajustam bem a essa formulação. Experiências dessa ordem, como o pensamento, não parecem ser materiais, que é o motivo porque criamos uma filosofia dualista que relega mente e corpo a domínios separados. Os defeitos do dualismo são bem conhecidos. Principalmente, ele não consegue explicar como uma mente separada, não material, interage com um corpo material. Se há essas interações mente-corpo, terá de haver trocas de energia entre os dois domínios. Em um sem número de experiências, descobrimos que a energia do universo material em si permanece constante. A lei da conservação da energia. Tampouco qualquer evidência demonstrou que a energia seja perdida para o domínio mental ou dele retirada. De que maneira isso pode acontecer?
se interações acontecem entre os dois domínios. Os idealistas, embora sustentem que a consciência é a realidade primária e, portanto, atribuem valor às nossas experiências subjetivas, mentais, não sugerem que a consciência seja a mente. Cuidado, leitor, com a possível confusão semântica. Consciência é uma palavra relativamente nova na língua inglesa. A palavra mente é frequentemente usada para denotar consciência, especialmente na literatura mais antiga. Neste livro, a distinção entre os conceitos de mente e consciência é necessária e importante. Em vez delas, sugerem eles que os objetos materiais, tal como uma bola, e os objetos mentais, como pensar uma bola, são ambos objetos na consciência. Na experiência, há também um sujeito, aquele que experiencia. Qual a natureza dessa experiência? Esta é uma pergunta da mais alta importância no idealismo monista. De acordo com o idealismo monista, a consciência do sujeito em uma experiência sujeito-objeto é a mesma que constitui o fundamento de todo o ser. Por conseguinte, a consciência é inutiva. Só há um sujeito, consciência, e somos essa consciência. Tu és isso, dizem os livros sagrados hindus, conhecidos coletivamente como Upanishads. Porquê, então, em nossa experiência comum, nós nos sentimos tão separados? A separatividade, insiste o místico, é uma ilusão. Se meditarmos sobre a verdadeira natureza do nosso ser, descobriremos, como descobriram os místicos de muitas eras e tempos, que só há uma consciência por trás de toda a diversidade. Esta consciência sujeito, ser, recebe numerosos nomes. Os hindus chamam-na de Atman, os cristãos de Espírito Santo ou, no cristianismo, Quak, de luz interior. Por qualquer nome que seja conhecida, todos concordam que a experiência dessa consciência una é de valor inestimável. Místicos budistas referem-se frequentemente à consciência para além do indivíduo como um não-ser, o que leva à confusão potencial de que a possam estar negando inteiramente. O próprio Buda, no entanto, esclareceu essa má interpretação. Há o não nascido, o não originado, o não criado, o não formado. Se não houvesse esse não nascido, esse não originado, esse não criado, esse não formado, escapar ao mundo do nascido, do originado, do criado, do formado não seria possível. Mas desde que há um não nascido, não originado, não criado, não formado, é possível também transcender o mundo do nascido, do originado, do criado, do formado. Os místicos, portanto, são aqueles que dão testemunho dessa realidade fundamental da unidade na diversidade. Uma amostragem de escritos místicos de culturas e tradições espirituais diferentes confirma a universalidade da experiência mística da unidade. A mística cristã Caterina Adorna, de Génova, que viveu na Itália do século XV, formulou clara e primorosamente seu conhecimento. Meu ser é Deus, não por participação simples, mas por uma transformação autêntica do meu ser. O grande Hui Neng, da China do século VI, um camponês analfabeto cuja súbita iluminação resultou finalmente na fundação do Zen budismo, declarou:
Nossa própria natureza do ser é Buda e, à parte essa natureza, não há outro Buda. Ibn al-Arabi, místico sufista do século XII, reverenciado pelos sufistas como o Sheikh dos Sheikhs, teve o seguinte a dizer: Tu nem estás deixando de ser, nem ainda existindo. Tu és ele, sem uma dessas limitações. Se, então, conheceres tua própria existência dessa maneira, então conhecerás a Deus e, se não, não conhecerás. O cabalista Moisés de León, do século XIV, que foi provavelmente o autor de Zohar, a principal fonte de referência dos cabalistas, escreveu: Deus, quando decide iniciar seu trabalho de criação, é chamado Ele. Deus no desdobramento completo de seu ser, bem-aventurança e amor, no qual torna-se capaz de ser percebido pelas razões do coração. É chamado Vós. Mas Deus, em sua manifestação suprema, onde a plenitude de seu ser encontra sua expressão final no último e todo abrangente de seus atributos, é chamado Eu. Atribui-se a Padmasambhava, místico do século VIII, ter levado o budismo tântrico ao Tibete. Sua esposa, a carismática Yesh Tsogyal, expressou sua sabedoria da seguinte maneira: Mas quando finalmente me descobrires, a única pura verdade nascida de dentro, a consciência absoluta, permeia o universo. Mestre Eckhart, o monge dominicano do século XIII, escreveu: Nesta iluminação, percebo que Deus e eu somos um só. Depois, sou o que era e, então, nem diminuo nem aumento, porque então sou uma causa imóvel que move todas as coisas. Do místico sufista do século X, Mansur al-Hallaj, ouvimos o seguinte pronunciamento: Eu sou a verdade. Shankara, místico hindu do século VIII, expressou exuberantemente esta iluminação: Eu sou a realidade sem começo, sem igual. Não participo da ilusão eu e vós, isto e aquilo. Eu sou Brahman, o primeiro sem segundo, a bem-aventurança sem fim, a verdade eterna e imutável. Eu resido em todos os seres como a alma, a consciência pura, o fundamento de todos os fenómenos, internos e externos. Eu sou o que desfruta e o que é desfrutado. Nos dias de minha ignorância, eu costumava pensar nessas coisas como separadas de mim. Agora, sei que sou tudo. E, finalmente, Jesus de Nazaré declarou: Eu e o Pai somos um. Qual o valor da experiência de unidade? Para o místico, ela abre a porta para uma transformação do ser que gera amor, compaixão universal e liberta o homem dos grilhões de viver em separatividade adquirida e dos apegos compensatórios a que nos agarramos. Este ser liberado é chamado de moksha em sânscrito. A filosofia idealista nasceu das experiências e intuições criativas de místicos que frisam constantemente o aspecto experiencial direto da realidade subjacente. O Tao, do qual se pode falar, não é o Tao absoluto, disse Lao Tzu. Os místicos alertam que todos os ensinamentos e escritos metafísicos devem ser considerados como dedos apontados para a Lua e não como a própria Lua. Ou, como nos lembra o Lankavatara Sutra,
Esses ensinamentos são apenas um dedo apontando para a nobre sabedoria. Destinam-se ao estudo e orientação das mentes discriminadoras de todas as pessoas, mas não são a verdade em si, que só pode ser autocompreendida no mais profundo estado de nossa própria consciência. Alternativamente, alguns místicos recorrem a descrições paradoxais. Escreve Ibn al-Arabi. Ela, a consciência, nem tem o atributo do ser nem do não ser. Ela nem é existente nem não existente. Não se pode dizer que seja a primeira ou a última. Na verdade, a metafísica idealista em si pode ser considerada como paradoxal, implicando, como acontece, o conceito paradoxal da transcendência. O que é a transcendência? A filosofia só pode dizer neti, neti. Não é isso, não é aquilo. Mas o que é? A filosofia permanece em silêncio. Ou, alternativamente, diz um dos Upanishads. Ela está em tudo isso, está fora de tudo isso. No reino transcendente, dentro do mundo imanente, sim. Fora do mundo imanente, sim. A coisa se torna muito confusa. A filosofia idealista permanece na maior parte silenciosa diante de perguntas como: de que maneira a consciência indivisa divide-se na realidade sujeito-objeto? De que maneira a consciência única torna-se muitas? Dizer que a multiplicidade observada do mundo é ilusão dificilmente nos satisfaz. A integração de ciência e miticismo não tem de ser tão desconcertante assim. Afinal de contas, elas compartilham uma semelhança importante. Ambas nasceram de dados empíricos interpretados à luz de princípios explanatórios teóricos. Em ciência, a teoria serve como explicação dos dados e como instrumento de previsão e orientação para experimentos futuros. A filosofia idealista, igualmente, pode ser considerada como uma teoria criativa que atua como uma explicação das observações empíricas dos místicos, bem como orientação para outros pesquisadores da verdade. Finalmente, tal como a ciência, o miticismo parece ser uma atividade universal. Nele não há paroquialismo. Este surge quando as religiões simplificam os ensinamentos místicos para torná-los mais acessíveis às massas da humanidade. Religião. Para chegar à compreensão da verdade, o místico geralmente descobre e emprega uma metodologia especial. As metodologias ou sendas espirituais apresentam tanto semelhanças quanto diferenças. As diferenças, que são secundárias à universalidade do insight místico em si, contribuem para as diferenças nas religiões fundadas com base nos ensinamentos dos místicos. O budismo, por exemplo, desenvolveu-se a partir dos ensinamentos do Buda. O judaísmo, dos ensinamentos de Moisés. O cristianismo, dos de Jesus. O islamismo, dos de Maomé. Embora, rigorosamente falando, Maomé seja considerado como o último de uma linhagem completa de profetas que incluía Moisés e Jesus.
e o taoísmo dos de Lao Tzu. Essa regra, porém, não deixa de ter exceções. O hinduísmo não se baseia nos ensinamentos de um determinado mestre, mas, na verdade, abrange numerosas sendas e variados ensinamentos. O misticismo implica a busca da verdade sobre a realidade final. Já a função da religião é algo diferente. Os seguidores de um dado místico, geralmente após sua morte, talvez reconheçam que a busca individual da verdade não é para todos. A maioria das pessoas, perdidas na ilusão da separatividade do ego e ocupadas nas atividades a que o mesmo se entrega, não se sente motivada a descobrir por si mesma a verdade. Como, então, pode a luz da realização do místico ser compartilhada com essas pessoas? A resposta é simplificando-a. Os seguidores simplificam a verdade para torná-la acessível à pessoa comum. Essa pessoa vive em geral presa às exigências da vida diária, carecendo do tempo e da devoção necessários para compreender a sutileza da transcendência. Ela não consegue compreender a importância da experiência mística direta. Dessa maneira, os provedores da verdade mística substituem a experiência direta da consciência unitiva pela ideia de Deus. Infelizmente, Deus, o Criador transcendente do mundo imanente, é refundido na mente da pessoa comum na imagem dualista de um poderoso Rei dos Céus, que governa a Terra embaixo. Inevitavelmente, a mensagem do místico é diluída e distorcida. Os bem-intencionados seguidores do místico fazem inadvertidamente o papel de demónio na velha piada. Deus e o diabo estavam passeando juntos quando Deus apanhou no chão um pedaço de papel. O que é que está escrito aí? Perguntou o diabo. A verdade, respondeu serenamente Deus. Então, passe-a para cá, falou o diabo impaciente. Eu a organizarei para você. Ainda assim, a despeito das dificuldades e falhas da organização, a religião de fato transmite o espírito da mensagem do místico. E é isso que lhe dá vitalidade. Afinal de contas, o valor para os místicos de realizar a natureza transcendente da realidade é que eles se tornam seguros em um modo de ser no qual virtudes como o amor se tornam simples. Como é que não podemos amar quando só há uma consciência e sabemos que nós e os outros não estamos realmente separados? Mas como motivar a pessoa comum que não vivencia a unicidade necessária para amar o próximo? O místico percebe claramente que a ignorância da unicidade transcendente é o obstáculo ao amor. O efeito líquido da ausência de amor é o sofrimento. A fim de evitá-lo, aconselham os místicos, temos de nos voltar para dentro e iniciar a jornada para a autorrealização. No contexto religioso, este ensinamento é traduzido no preceito de que, se queremos nos redimir, temos de nos voltar para Deus como o valor supremo em nossa vida. O método dessa redenção consiste em um conjunto de práticas baseadas nos ensinamentos originais que formam o código moral das várias religiões. Os 10 mandamentos e a regra áurea da ética cristã, os preceitos budistas, a lei alcorânica ou talmúdica e assim por diante. Claro,
que nem todas as religiões pregam o conceito de Deus. No budismo, por exemplo, não há esse conceito. Por outro lado, são muitos os deuses no hinduísmo. Mesmo nesses casos, porém, são evidentes as considerações acima sobre a religião. Chegamos, assim, aos três aspectos universais de todas as religiões esotéricas. Primeiro, todas as religiões começam com a premissa de que há um erro em nossa maneira de ser. O erro é variadamente denominado ignorância, pecado original ou apenas sofrimento. Segundo, todas as religiões prometem libertação desse erro, contanto que a senda seja seguida. A libertação é variadamente denominada salvação. Libertação da roda do sofrimento no mundo. Iluminação ou uma vida eterna no reino de Deus, o céu. Terceiro, a senda consiste em abrigar-se na religião e na comunidade formada pelos fiéis da mesma, que cumprem um código de ética e normas sociais. À parte, a maneira como o ensinamento esotérico de transcendência é transformado em um meio termo é nos códigos de ética e nas regras sociais que as religiões diferem umas das outras. Note o dualismo básico na primeira premissa. O errado e o certo, ou o mal e o bem. Em contraste, a jornada mística consiste em transcender todas as dualidades, incluindo a do mal e a do bem. Note também que a segunda premissa é transformada em cenouras e porretes pelo clero, céu e inferno. O misticismo, por outro lado, não estabelece uma dicotomia entre céu e inferno, pois ambos são concomitantes naturais da maneira como vivemos. Como pode entender o leitor, o monismo do idealismo monista, quando filtrado pelas religiões mundiais, torna-se cada vez mais obscuro e prevalecem as ideias dualistas. No Oriente, graças ao suprimento infindável de estudiosos do misticismo, o idealismo monista, em sua forma esotérica, manteve entre o povo pelo menos alguma popularidade e respeito. No Ocidente, contudo, o misticismo produz um impacto relativamente superficial. O dualismo das religiões monoteístas judaico-cristãs domina a psique popular, apoiado em uma poderosa hierarquia de intérpretes. Tal como o dualismo mente-corpo cartesiano, porém, o dualismo de Deus e mundo não parece resistir ao exame científico. À medida que os dados científicos solapam a religião, observa-se a tendência de jogar fora o bebê juntamente com a água do banho, sendo o bebê a ética e os valores ensinados pela religião, éticas e valores esses que continuam a ter validade e utilidade. Mas denunciar a falta de lógica das religiões dualistas não precisa resultar na filosofia monista do realismo materialista. Conforme vimos, há um monismo alternativo. À vista da maneira como a física quântica demoliu o realismo materialista, o idealismo monista talvez seja a única filosofia monista da realidade. A outra opção é desistir inteiramente da metafísica, o que foi, aliás, durante certo tempo, a direção da filosofia. Essa tendência, no entanto, parece estar sendo revertida nos dias atuais. Mas agora temos de enfrentar a questão crucial. A ciência é compatível com o idealismo monista? Se não é, temos de abandonar a metafísica ao fazer ciência, agravando, assim, a crise crescente da fé. Em caso afirmativo, temos de reformular a ciência de acordo com os requisitos da filosofia. Neste livro, argumentamos que o idealismo monista é não só compatível com a física quântica, mas até essencial para a sua interpretação. Os paradoxos da nova física
desaparecem quando os examinamos do ponto de vista do idealismo monista. Além do mais, a física quântica, combinada com o idealismo monista, fornece-nos um poderoso paradigma com o qual poderemos solucionar alguns dos paradoxos do misticismo, tais como as questões da transcendência e da pluralidade. Nosso trabalho aponta na direção do início de uma ciência idealista e de uma revitalização das religiões. Metafísica idealista para objetos quânticos. Os objetos quânticos demonstram os aspectos da complementaridade de onda e partícula. Será a complementaridade quântica, a solução da dualidade onda-partícula, a mesma que a complementaridade do idealismo monista? O escritor George Leonard identificou obviamente um paralelo entre os dois tipos de complementaridade quando escreveu The Silent Pulse. A mecânica quântica é o koan final de nossos tempos. Os koans são instrumentos usados pelos zen budistas para romper paradoxos aparentes e chegar a soluções transcendentes. Comparemos alguns koans com a complementaridade. Em um deles, o noviço Zen Daibai perguntou a Baso, o mestre: "O que é o Buda?" Respondeu Baso: "Esta mente é Buda." Outro monge repetiu a pergunta: "O que é Buda?" Ao que Baso respondeu: "Esta mente não é Buda." Agora, compare esse exemplo com a complementaridade de Bohr. Pergunta Bohr: "O elétron é uma partícula?" Às vezes, Bohr responde: "É." Quando olhamos para o rastro de um elétron na câmara de condensação, faz sentido dizer que o elétron é uma partícula. Examinando o padrão de difração dos elétrons, contudo, Bohr dirá, fumando divertido seu cachimbo: "Você tem de concordar que um elétron é uma onda." Parece que, tal como Baso, o mestre Zen, Bohr tem duas opiniões sobre a natureza dos elétrons. Ondas quânticas são ondas de probabilidade. Precisamos fazer experimentos com numerosas ondículas para perceber o aspecto ondulatório como no padrão de difração. Nós nunca, mas nunca mesmo, vemos o aspecto de onda de um único objeto quântico. Experimentalmente, uma ondícula isolada sempre, mas sempre, revela-se como uma partícula localizada. O aspecto de onda, ainda assim, persiste, mesmo no caso de uma única ondícula. Mas o aspecto de onda de uma ondícula isolada existe em um espaço transcendental, uma vez que ele nunca se manifesta no espaço comum. Estará a ideia de complementaridade de Bohr apontando para a mesma ordem transcendente de realidade que a filosofia do idealismo monista propõe? Bohr nunca disse sim em tantas palavras a essas perguntas, mas, ainda assim, sua cota de armas exibe o símbolo do Yin e do Yang. Ele foi armado cavaleiro em 1947. Poderia ter acontecido que Bohr entendesse a complementaridade da física quântica de uma maneira semelhante à do idealismo monista, que apoiasse uma metafísica idealista para os objetos quânticos? Lembre-se do princípio da incerteza. Se o produto da incerteza na posição e da incerteza no momentum é um constante, então reduzir a incerteza de uma medida aumenta a incerteza de outra. Extrapolando, a partir desse argumento, podemos compreender que, se a posição for conhecida com absoluta certeza, então o momentum torna-se inteiramente incerto. E vice-versa. Quando o momentum é conhecido com certeza absoluta, a posição torna-se, por sua vez, inteiramente incerta. Numerosos iniciados na física quântica protestam contra essas implicações do princípio da incerteza.
Mas, de certo, dizem eles, o elétron tem de estar em algum lugar. Nós simplesmente não sabemos onde. Não, é pior. Não podemos nem mesmo definir a posição do elétron no espaço e tempo ordinários. Obviamente, objetos quânticos existem de uma forma muito diferente dos macroobjetos da vida diária. Heisenberg reconheceu também que um objeto quântico não pode ocupar um dado lugar e ainda mover-se ao mesmo tempo de uma forma previsível. Qualquer tentativa de tirar uma foto instantânea de um objeto submicroscópico resulta apenas em dar-nos sua posição, mas perdemos informação sobre o seu estado de movimento e vice-versa. Essa observação provoca outra pergunta. O que faz o objeto entre uma e outra foto instantânea? Esta situação é semelhante à questão de elétrons dando saltos quânticos entre as órbitas de Bohr. Para onde vai o elétron entre os saltos? Não podemos atribuir uma trajetória a um elétron. Para fazer isso, teríamos de conhecer tanto a posição do elétron quanto a sua velocidade em algum momento inicial. E isso violaria o princípio da incerteza. Podemos atribuir ao elétron qualquer realidade manifesta no espaço e no tempo entre observações. De acordo com a interpretação de Copenhague da mecânica quântica, a resposta é não. Entre observações, o elétron espalha-se de acordo com a equação de Schrödinger, mas probabilisticamente em potência, disse Heisenberg, que adotou a palavra potência usada por Aristóteles. Onde é que existe uma potência? Uma vez que a onda do elétron entra imediatamente em colapso quando a observamos. A potência não poderia existir no domínio material do espaço e no tempo. Nessa dimensão, todos os objetos têm de obedecer ao limite de velocidade einsteiniano. Lembra-se? Em vista disso, o domínio da potência deve situar-se fora do espaço-tempo. A potência existe em um domínio transcendente da realidade. Entre observações, o elétron existe como uma forma de possibilidade, tal como um arquétipo platónico, no domínio transcendente da potência. Eu existo na possibilidade, escreveu a poetisa Emily Dickinson. Se o elétron pudesse falar, seria assim que provavelmente descreveria a si mesmo. Elétrons são remotos demais da realidade pessoal comum. Suponhamos que perguntamos: a Lua está lá em cima quando não a olhamos? Na medida em que ela é, em última análise, um objeto quântico. Sendo composta inteiramente de objetos quânticos, temos de responder que não. Ou assim diz o físico David Mermin. Entre observações, a Lua existe também como uma forma de possibilidade em potência transcendente. Talvez a mais importante e mais insidiosa suposição que observemos na infância é que o mundo material de objetos existe lá fora, independente dos sujeitos, que são seus observadores. Há prova circunstancial em favor dessa suposição. Em todas as ocasiões em que olhamos para a Lua, por exemplo, nós a encontramos onde esperamos que esteja, ao longo de sua trajetória classicamente calculada. Naturalmente, projetamos que ela está sempre lá no espaço-tempo, mesmo quando não a estamos olhando. A física quântica diz que não. Quando não estamos olhando, a onda de probabilidade da Lua espalha-se, ainda que em um volume minúsculo. Quando olhamos, a onda entra em colapso imediato. Ela, portanto, não poderia estar no espaço-tempo. Faz mais sentido adaptar uma suposição metafísica idealista. Não há objeto no espaço-tempo sem um sujeito consciente observando. As ondas quânticas, portanto, são semelhantes a arquétipos platónicos no domínio transcendente da consciência. E as partículas que se manifestam quando as observamos são as sombras imanentes na parede da caverna. A consciência é o meio que produz o colapso da onda de um objeto quântico que existe em potência
tornando-a uma partícula imanente no mundo da manifestação. Esta é a metafísica idealista básica que usaremos no tocante a objetos quânticos neste livro. Sob a iluminação dessa ideia simples, veremos que todos os paradoxos famosos da física quântica desaparecerão como o nevoeiro da manhã. Notem que o próprio Heisenberg quase propôs a metafísica idealista quando introduziu o conceito de potência. O novo elemento importante é que o domínio da potência existe também na consciência. Nada existe fora da consciência. É de importância crucial essa visão monista do mundo. A ciência descobre a transcendência. Até a atual interpretação da nova física, a palavra transcendência raramente era mencionada no vocabulário dessa disciplina. O termo era mesmo considerado herético, o que acontece ainda até certo ponto. Para os praticantes clássicos, obedientes à lei de uma ciência determinista, de causa e efeito, em um universo que funcionava como um mecanismo de relógio. Para os filósofos romanos da antiguidade, transcendência significava o estado de estender-se ou situar-se além dos limites de toda a experiência e conhecimento possíveis, ou de estar além da compreensão. Para os idealistas monistas, analogamente, transcendência implicava isto não, nada conhecido. Hoje, a ciência moderna está-se aventurando por reinos que durante mais de 4 milénios foram os feudos da religião e da filosofia. Será o universo apenas uma série de fenómenos objetivamente previsíveis que a humanidade observa e controla? Ou será muito mais esquivo e até mais maravilhoso? Nos últimos 300 anos, a ciência tornou-se o critério indisputado da realidade. Temos o privilégio de fazer parte desse processo evolucionário e transcendente, por meio do qual a ciência muda não só a si mesma, como a nossa perspectiva da realidade. Um progresso instigante. Um experimento realizado por um grupo de físicos em Orsay, França, não só confirmou a ideia da transcendência na física quântica, mas está também esclarecendo esse conceito. O experimento, realizado por Alain Aspect e seus colaboradores, mostrou claramente que quando dois objetos quânticos são correlacionados, se medimos um deles produzindo o destarte, o colapso de sua função de onda, a outra função entra também instantaneamente em colapso, mesmo a uma distância macroscópica, mesmo quando nenhum sinal há de espaço-tempo para lhes medir a conexão. Einstein, no entanto, provou que todas as conexões e interações no mundo material têm de ser medidas por sinais que viajam através do espaço, do princípio de localidade e, portanto, ser limitados pela velocidade da luz. Onde, então, ocorre a conexão instantânea entre objetos quânticos correlacionados que é responsável por sua ação, sem sinais à distância. A resposta sucinta é no domínio transcendente da realidade. O nome técnico da ação instantânea à distância, sem sinal, é não localidade. A correlação de objetos quânticos observada no experimento de Aspect foi de caráter não local. Uma vez que aceitemos a não localidade quântica como um aspecto físico comprovado no mundo em que vivemos, torna-se mais fácil conceber na ciência um domínio transcendente situado fora do domínio físico manifesto do espaço-tempo. De acordo com o físico Henry Stepp, a mensagem da não-localidade quântica é que o processo fundamental da natureza reside fora do espaço-tempo, mas gera eventos que nele podem ser localizados. Advertência: se espaço externo leva-o a pensar em outra caixa, fora da caixa espacial em que nos encontramos. Esqueça isso. Por definição, a outra caixa pode ser uma parte tão legítima do universo do espaço como a nossa. Com a conexão não local, somos forçados a conceituar um domínio de realidade fora do espaço-tempo, porque uma conexão local não pode nele acontecer. Mas há outra maneira paradoxal de pensar na realidade não local.
como estar em toda a parte e em parte alguma, em toda e nenhuma ocasião. Essa ideia ainda é paradoxal, mas também sugestiva, não? Não consigo resistir à tentação de fazer um trocadilho com a expressão em parte alguma, nowhere, que, no tempo de criança, li a primeira vez em que a encontrei como agora aqui. Now here. A não localidade e a transcendência estão em parte alguma e agora aqui. Demócrito, há cerca de 2500 anos, propôs a filosofia do materialismo, mas, logo depois, Platão nos deu uma das primeiras descrições claras da filosofia do idealismo monista. Conforme notou Werner Heisenberg, a mecânica quântica indica que entre as duas mentes de Platão e Demócrito, que mais influenciaram a civilização ocidental, a do primeiro pode acabar por ser a vencedora final. O sucesso desfrutado pelo materialismo de Demócrito na ciência nos últimos 300 anos talvez seja apenas uma aberração. A teoria quântica, interpretada de acordo com uma metafísica idealista, está pavimentando a estrada para uma ciência idealista na qual a consciência vem em primeiro lugar e a matéria desce para uma apagada importância secundária.